devem ter ouvido, né? Pastorei a igreja presbiteriana de Diniz, que seria a terceira igreja da cidade, e o que me impressionou, entre outras coisas aqui na Coreia, foi esse espírito de servir dos irmãos que estiveram ao longo desses dias, deixando seus afazeres pessoais, particulares, para nos dar a melhor atenção e cuidado. José Ernesto Conte, sou de Vitória, e nós trabalhamos com a missão de plantação de igreja. Temos um propósito de plantar igrejas e é suportado, nos ajudado pela primeira igreja presbiteriana de Vitória. E esse momento aqui para mim foi um momento de confirmação de ministério. E Deus eu tenho recebido alguns convites para pregar, para pastorear igrejas, e que tem um presbitério muito duro, um conselho, né, bem duro, e tem me deixado meio desanimado no nosso propósito de plantação de igreja, mas tenho absoluta certeza que Deus renovou em mim esse desejo de continuar no campo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Os irmãos, não se esqueçam de orar por mim. Amém. Obrigado. Do Ateruia, da Igreja de Pinheiros. O que dizer desse tempo aqui? Acho que Deus trabalhou em mim, trabalhou bastante. Acho que eu precisava dessa viagem, pelas dificuldades, pelas lutas, mas eu creio que o que Deus falou muito ao meu coração nessa questão da oração foi que eu acho que a gente, pelo menos eu, estava centrado demais nas nossas doutrinas, no ensino da palavra, e orando muito pouco. E isso daqui foi um tapa na cara, né? Ou seja, fazer o que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Então acho que isso é um ensino que eu vou levar para sempre. Amém. Pelo menos a palavra do pastor Yu, para mim foi decisiva nesse entendimento do que acontece aqui. Amém. Bom dia, irmãos. Não sabe, meu nome é Antônio Coini, sou pastor há 40 anos na Igreja Presbiteriana Monte Céu, aí no Tatu. Quero dizer que o nosso presbitério é um presbitério não duro do céu, mas é um presbitério aberto para estar servindo ao Senhor. E o que aconteceu comigo nesses dias foi uma catarse, um voltar há 50 anos atrás, na década de 60, quando a Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, os batistas, nós vivíamos um grande tempo de reavivamento no Brasil. E isso que, para mim, não foi novidade, porque lá eu vivi essa realidade, e quem foi da minha idade naquele período, sentiu essa realidade. Então nós éramos alegres, muito felizes. Mas não quero fazer esse tipo de crítica. Infelizmente veio um tacão muito forte, muito pesado sobre nós, que nos impedia, principalmente a juventude, de orar, como se nós estivéssemos nos pentecostalizando. E não era isso. Nós queríamos o reavivamento. Mas o fruto daquela realidade foi que, daquele tempo, daquele momento, da década de 60, do poderoso avivamento, foi que surtiu um grande efeito na nossa vida e nos levou sempre a uma vida de oração. Eu sempre acreditei no poder da oração. Minha esposa, por causa da oração, ela foi expulsa da igreja dela, mas ela não saiu de lá, porque ela queria orar. Então nós sofremos uma perseguição muito grande, muito severa. É uma história muito longa, né? E, no entanto, a vida de intercessão no meu lar, na minha família, sempre foi uma realidade. Uma mulher, uma grande intercessora, passa 2, 3 horas diariamente, orando diante da presença do Senhor. E às altas horas da madrugada, 2 horas, 3 horas, 5 horas da manhã, ali, ou eu ou ela, nós estamos. E eu me alegrei muito. Meu coração ficou muito alegre, muito feliz por essa grande bênção que está acontecendo aqui. Eu creio profundamente que isso daí poderá acontecer no Brasil, desde que nós levemos, né, essa realidade para o coração do nosso povo. Amém. Uma frase, irmãos, por favor, senão eu não vou poder falar. Desculpa. Não, mas dá tempo.
Severo de Amorim, a Igreja Presbiteriana de Caraú, Rio Grande do Norte, do Novo Presbitério Rumo ao Sertão, Rio de Janeiro. Quero dizer que tudo que eu vi aqui, na oração, na palavra, e viver a igreja, é o que eu quero que Deus me ajude a praticar isso lá no Brasil. Amém. Amém. Vocês sabem meu nome, é Alex, sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Tatuí. E além do ministério com a igreja, eu tenho ministério com moradores de rua. E eu tinha visto que muitas coisas não estavam acontecendo como nós esperávamos. E Deus me deu a resposta em oração. Amém. Sou co-pastor do pastor Daniel Chaga Júnior, lá da Igreja Presbiteriana do Pina, em Recife. E eu levei uma chacoalhada aqui que eu nem sei, ainda estou meio desorientado. Até ir ao cemitério a gente chora, por conta da história de sofrimento e de disciplina desse povo. Nós aprendemos, queridos. A minha preocupação agora é a quarta-feira lá no Brasil. Como é que nós iremos viver isso na realidade? Que Deus nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Amém. Amém. Meu nome é Júnior, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. E o que eu absorvi aqui, né, os principais pontos nessa viagem foi um povo com uma história sofrida, mas que não deixou se azedar. Né? Um povo alegre, um povo feliz, um povo acolhedor. E isso é marcante para nós. Um povo profundo também na oração e na palavra. Né? Um povo que leva mesmo com seriedade esse compromisso com Deus. E um povo que faz o melhor para Deus. Eu creio que nós fomos tão abençoados, porque ao fazer para nós, eles tinham a certeza que estavam fazendo para Jesus. Então isso me marcou muito, levo comigo e espero que cause muita coisa na minha vida e na minha igreja. Amém? Amém. Sou o pastor Marcelo, Igreja Presbiteriana de Rio Preto, processo de plantação lá do Rio Preto, lá de Grande Paulista. O que mais me impressiona é a oração e a prática da palavra. As duas coisas andam juntas. E nós tínhamos a prática só da palavra. Estudar demais e orar muito pouco. Agora a gente está com essa visão. Tanto orar, estudar, mas também orar. Amém. Sou Maciel, da Igreja Presbiteriana do Jardim São Vicente, em São José dos Campos. O que eu estou levando aqui, Deus tem quebrado meu coração, tirando de mim o ativismo e a busca, em primeiro lugar, a Deus em oração. Este fervor em oração. Minha igreja tem um ministério de educação também, temos escola. E quero levar isso também para a igreja e a escola. Amém. O pastor Elias está lá do outro lado. Elias, pastor da Igreja Presbiteriana de Batiba. Igreja Presbiteriana de Ibatiba. Ibatiba. Espírito Santo. Mexeu muito comigo, minha cabeça ainda não estou conseguindo parar, centralizar aí. Só que eu tenho orado a Deus que, além do impacto, mude meu ministério, mude minha vida, senão ele tira minha vida. Porque não tem sentido a gente viver e a gente não aplicar o que é de Amém. Lá atrás, pastor, Dalmácio. Bom dia, irmãos. Meu nome é Dalmácio. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Ré, em São Paulo. A igreja caminha para frente, embora tenha o nome de Vila Ré. O que me chamou a atenção nesses dias, sabe, irmãos? É o espírito de serviço. Eu não posso falar em nome dos irmãos aqui, mas eu creio que pastor tem mania de ser celebridade. E a gente aprendeu aqui que não importa, não é PhD, PhC, PhX, PhY. O que importa é frequentar a escola do Espírito Santo, a presença de Deus. Amém. E todos os irmãos com quem nós tivemos o privilégio de nos encontrar
seja lá quem pastor que falou para nós, nos mostrou, e aqui uma lição muito clara dos presbíteros e das irmãs, o espírito de servir. E aí me lembra o texto do Salmo 100, verso 2. Servir a Deus com alegria, aquilo que o pastor falou nesta manhã. Isso é o que mais me tocou. O espírito do serviço, servir a Deus, independente de quem seja, do que faça e do que tem. Servir a Deus. Isso é que me impactou. Sou o pastor Jorge Ricardo, sou da Igreja Batista, né, como vocês sabem também. Sou aqui o patinho feio. Muito feliz. Muito feliz aqui no meio de vocês. Adorei a convivência, estar com os irmãos. Quero agradecer publicamente ao Gustavo, meu amigo e irmão, por essa oportunidade de ter me chamado para viver essa experiência inesquecível. Concordo com tudo isso que vocês falaram, oração matinal, serviço. Mas uma coisa que particularmente me tocou muito foi o envolvimento da igreja com pequenos grupos. Como eles conseguiram envolver a igreja inteira é uma lição de vida para mim, para a minha igreja, onde a gente tem 50% da membresia envolvida em pequeno grupo. E é possível ter 100% sim, e aqui eles mostraram como igrejas enormes, igrejas monumentais conseguem ter comunhão e envolvimento entre eles. A chave é oração e também pequeno grupo. Essa é a lição que eu tive aqui também. Isso é bonitinho, meu irmão. Uma dia. Sou Vila, pastor da Igreja Presbiteriana do Guará, Brasília. E o que eu estou voltando para casa é a entrega. Estou vendo a entrega desse povo a Deus. E essa entrega inteira deles faz eles se entregarem um para o outro. Né? A entrega. Amém. Walter, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, em Leme, São Paulo. E a palavra que ficou para mim foi a palavra de Isaías. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus age, é crer e obedecer. Sou André Aramis, tenho servido como capelão escolar, trabalho de evangelismo. Eu estou saindo com um problema, estou com desejo de ser fundador de igreja, porque eu vi que fundador tem memorial. Galardão maior. Tem o galardão maior, né? Na verdade, a gente sente essa falta de ser pastor de igreja, né? Eu fiquei com uma palavra, alguém falou assim, por que você não planta uma igreja? Alguém falou para mim, não lembro nem quem, foi o pastor Zilião. Por que você não planta uma igreja? Depois que ele falou aquilo ali para mim, eu não parei de pensar naquilo. Estou servindo também como pastor auxiliar. Dá um sorriso aqui. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, um dos lugares mais lindos do Brasil, talvez do mundo. E muitas coisas me impactaram aqui, mas eu queria destacar uma coisa que eu achei muito importante, é que a igreja, ela honra os líderes do passado. Isso os coreanos, eles honram os seus heróis. E é isso nós não vemos no Brasil. Em cada lugar que a gente via, os monumentos, eles faziam questão de contar a história do passado e honrar aqueles que fizeram a história. Isso me chamou muita atenção. Eu me chamo Luiz Carlos Gomes Ribeiro, presbítero da primeira Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Eu moro bem perto do aeroporto de Cumbica. E eu quero aqui dispor minha casa. Eu tenho uma garagem na frente de 10 carros. Quero colocar o dispor dos irmãos aqui de longe, até de perto. Quem quiser, quando for viajar, deixar e for para o aeroporto de carro, deixar o carro na minha casa, está à vontade, eu levo ao aeroporto. Estou me aposentando, estou me aposentando, então eu posso fazer isso. E também para locomover lá em São Paulo, levar para o hotel, e se for possível, dar a graça de também pernoitar e se alimentar em minha casa. Estou às ordens. Eu esqueci os cartões, eu vou dar um bilhetinho com meu nome, telefone e e-mail.
Tá bom? Agora, quanto à nossa situação aqui, os irmãos já falaram bastante, eu não quero repetir, os irmãos ainda vão falar. Eu só quero agradecer a Deus em primeiro lugar, depois ao reverendo Breno e a Esther, porque eu fui no Egito, em Israel, numa caravana com o reverendo Arival, e eu comparo as duas. As duas foram importantíssimas para a minha vida. E eu digo o seguinte, o roteiro de ambas são fantásticos. Nós fizemos um roteiro aqui espiritual e turístico que eu já fui em vários lugares, não teve nada igual nas duas. Puxar a sardinha para os dois, certo? Então, que Deus abençoe o casal, e nós estejamos sempre firmes com tudo que foi dito aqui, que nós vimos aqui, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, quem tiver com a igreja ainda sem contador, precisando de contador, o Luiz é especialista nisso. Tá bom, eu sou Cláudio, da Igreja Presbiteriana de Vila Natal, em São Paulo, Presbitério de Pinheiros. E o que me impactou aqui na Coreia foi só uma coisa, a excelência deles. Eles são excelentes na oração, fazem isso com excelência, excelência na obra missionária, excelência nos grupos familiares, em fazer templos, em servir um ao outro, nos servir. E a demonstração é o que eles fizeram por nós, né? Fizeram tudo com excelência. E o que nós temos que fazer, eu quero que vocês orem por mim e por nós, é praticar tudo isso. Nós já sabemos muitas dessas coisas, mas precisamos praticar cada uma delas. Então é isso, eu acho que falta é a prática, né? Praticar tudo isso aí com excelência, orar mais, estudar mais a Bíblia. Amém. Se dedicar mais. Amém. Eu sou Anderson Sattler, pastor lá em Manhuaçu, Minas Gerais, no leste de Minas, e falou aqui em serviço, não só com alegria, mas um serviço sacrificial, a ponto de trabalhar tanto no bazar e depois precisar de ser internado. E uma outra coisa é a organização litúrgica, antes, durante e depois do culto. A sincronia entre as partes, que é uma coisa praticamente perfeita. O que nós não temos, não é? Esse zelo, esse carinho na montagem de um culto e as partes, né, sendo desenvolvidas assim de uma maneira tão magnífica para que Deus seja glorificado. Meu nome também é Anderson. Eu sou da Igreja Presbiteriana Fradel Sorocaba. Muitas coisas marcaram meu coração, mas uma frase do pastor Lee, da Igreja de Antioquia, ficou gravada no meu coração. Ele disse que para uma igreja, se o pastor quer que a igreja cresça, é preciso que o pastor morra. Para a igreja viver, o pastor tem que morrer. Isso para mim é uma comum. Então Deus abençoe a vida. Amém. Milton Mori, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quando foram para lá, eles não estão à disposição de hospedar, ficar lá. Quando visitar a missão maior, você está à disposição. Tem espaço para 10 carros também? O cara é fazendeiro, rapaz. Cabe 50 carros. Sem tratores. Chamou atenção para mim assim, que Deus dá a visão, dá o sonho. Eles colocam esse sonho em oração e a atitude deles realizar o sonho. O que é? Disciplina, seriedade, que nem o pastor falou, e excelência em tudo. Né? Amém. Daniel, lá de Recife, sou pastoreado pelo Levi, e ele tem me pastoreado durante esses 20 últimos anos da minha vida. Eu tenho louvado a Deus por estar aqui pela segunda vez. Primeira vez que estive aqui, o que me impactou muito foi a dedicação da juventude, quando começou o projeto Desperta Débora no Brasil, foi por causa de um evento aqui na Coreia naquela época. E agora, estava compartilhando com o Levi, um dia sentado junto a ele, estava dizendo, o problema nosso é investimento, em todas as áreas. A palavra-chave que eu levo daqui dessa vez é investimento. Investir na vida de oração, investir na vida de estudo, investimento na igreja, na dedicação. Não só tempo integral, mas dedicação exclusiva. Acho que isso aqui fica
Meu nome é pastor Obed Rocha Viana, para Deus irmãos, 22 anos trabalhando com missões, já tive mais de 40 reuniões como essa de denominações diferentes, mas não é para elogiar os irmãos, nem ficarem inchados, mas essa foi uma das melhores realmente. A convivência entre nós foi muito boa, né? Aprendemos muito, a oração é fundamental. E gostaria, com a formação minha de marketing, que os irmãos aproveitassem isso. É uma tratativa de Deus dentro do presbiteriano, que fizesse um marco, isso daqui um marco. Todos assinassem um documento, criassem um documentário, um documento, que se tornasse um marco, e houvesse não só uma questão pontual, mas uma questão de integração maior, que se tornasse anual, de vir presbíteros para cá, e levar também, como o reverendo Rio, para lá também, tem vários eventos lá. Esse é o movimento que precisa haver, porque se não fizer dessa forma, se alguém é um fato isolado, eu gostei muito do pastor Arival colocando a posição dele, que já tomou a decisão, mas se só 3 ou 4 tomarem a posição, amanhã o sistema vai acabar sucumbindo e o esforço foi inútil. Se tornar um marco e todos estiverem unidos, eu acho que vai dar resultado. Agradeço o privilégio de estar com vocês durante esse estado, já estou com saudades. Obrigado. Vai ser difícil narrar o que aconteceu aqui, mas deixa eu falar um pouquinho do meu ministério. Mandei um ônibus para a Bahia e lá Jesus salvou um cangaceiro, e desse cangaceiro nós tivemos o privilégio de ter 43 congregações em 15 anos. Mas estou contando isso para dizer a vocês que Betel, pela casa que dirijo, um dos pastores fundadores foi um presbiteriano. E Betel, ele tem o grande privilégio de ser uma casa missionária. Meu sonho agora, nos 50 anos, é poder digitalizar todo o nosso material, que é mais de 40 módulos, e transformar em livros, e também traduzir para o espanhol, digitalizar, para eu apoiar um seminário em Cuba. Nós já apoiamos um seminário no Japão, na Argentina, em Estados Unidos, mas nós não temos sede. Betel não tem sede própria. A nossa igreja não tem sede própria. E gostaria de contar muito com as vossas orações. Foi uma alegria muito grande participar da minha igreja origem, que é a mesma minha hoje, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Adair e eu estou sentindo um chamado muito forte para me tornar contador. Brincadeira à parte, meus irmãos. Esse é um sonho. Eu estou pastoreando em Camanducaia, no sul de Minas, e a vinda aqui a Ceú é um sonho de 22 anos que está se tornando realidade. E nos últimos 8 anos, por algumas coisas que os irmãos conhecem do ministério e outras que talvez sejam experiência só minha, o braseiro estava se apagando. E esses dias aqui, o Espírito Santo soprou o braseiro novamente, e alguns carvões se tornaram brasas novamente, e eu louvo a Deus por isso. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro dia de oração aqui na Chinil, eu não consegui orar, não consegui pronunciar uma palavra sequer. No segundo dia eu só chorei. Está sendo muito impactante para mim. Então a gente estava passando por esse processo de esfriamento em algumas áreas, especialmente na questão da oração, azedando, como o irmão disse aí, que o povo aqui não se azedou, apesar do sofrimento, mas pela graça de Deus, o braseiro está aceso de novo. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sou Wesley, pastor da Igreja Central de Itapeva, e quero dizer para vocês que nos círculos mais íntimos lá, eles me apelidaram de Pedrão. Convivendo comigo aqui essa semana, acho que alguns já sabem por quê. Eu sou muito da ação, às vezes um pouco impetuoso, às vezes fala demais também, e não consigo parar. E eu queria resumir o que aconteceu, pelo menos comigo aqui. Foi uma grande parada
Deus, já que não para por bem, vai parar por mal. Eu também não consegui orar vários dias, só chorei. E Deus provocou um quebrantamento no meu coração. Amém. Eu me senti durante alguns dias como eu imagino que Pedro deve ter sentido quando ele saiu do Getsemane, envergonhado por não ter conseguido orar nenhuma hora. E o meu grande desejo é que eu possa voltar para o Brasil, como Pedro saiu da praia da Galileia depois de conversar com Jesus. Eu tenho orado por isso, espero que eu possa chegar assim ao Brasil e contribuir com o reino de Deus lá no meu povo. Obrigado. Isso aí, Pedrão. Falou. Pedrinho, meu nome é Moisés, sou de Patos, Paraíba. Por pouco tempo, fui convidado para ir para Mossoró. É brincadeira. Irmãos, eu fui muito abençoado aqui. Deus me deu o privilégio de poder trazer à memória, né, alguns projetos e sonhos que às vezes quando você vai para o ministério e começa a participar do presbitério, ficar à frente do presbitério, algumas coisas você vai deixando, dizendo, isso aqui eu acho que não vale mais a pena, é perder tempo, né, e crer que Deus pode lhe usar onde Ele lhe colocou, da forma que Ele quiser. Então, eu volto assim com ânimo, né, e também crendo que às vezes nós precisamos investir mais tempo em oração, como vida pastoral de referencial, não só da igreja, mas que eu preciso ser referência. E os pastores que falaram, eles começam dizendo que eles vivem aquilo. Eles não pregam aquilo só, mas eles vivem. Então eu saí desafiado nesse sentido, nesse aspecto da vida de oração ligada à palavra. Então fui muito abençoado aqui, impactado. Espero quando voltar a fazer a diferença no lugar onde Deus me colocou. Amém. Meu nome é Misael, sou pastor da Presbiteriana Central de São José do Rio Preto. Algumas coisas estão ainda assim, bastante intensas no meu coração. A primeira delas, eu me sinto privilegiado de ter visto os meus olhos assim, uma igreja que funciona biblicamente. Eu confesso que ao longo da caminhada eu estava assumindo uma posição mais ou menos assim, nenhuma igreja faz tudo isso de fato, leva Deus assim tão intensamente a sério, a vida de oração tão intensamente a sério. E foi muito bom para mim, está sendo muito bom ver aqui que isso é real, que isso, existem pessoas, servos de Deus que fazem isso, igrejas que levam isso, e ver o resultado disso na vida dessa igreja aqui tem sido algo assim muito, muito importante para mim. O segundo aspecto é entendendo que tudo isso passa realmente pela vida de líderes, né? Que vivem de fato isso, que caminham com Deus. E eu preciso de fato caminhar mais com Deus, preciso estar mais próximo de Deus, preciso intensificar minha vida de oração. Sempre fui muito voltado para a vida cerebral, para a teologia. Isso que os irmãos falam de teólogos aí, tudo se aplica a mim. Então isso, para mim, é algo que está sendo bastante importante. Por fim, também, o fato de conhecer os irmãos, ter esse convívio com os irmãos. Isso, para mim, tem sido muito precioso. Esse vínculo, para mim, é algo que tem contribuído muito para a edificação do meu coração. Eu espero que a gente possa realmente ter prosseguimento. Amém. Pastor Eliseu. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o pastor Eliseu, estou em Santa Bárbara do Oeste, a terra onde fabricou o primeiro carro do Brasil, a Romizeta. E quero aqui... Qual igreja, pastor? Senhor? Qual igreja? Assembleia de Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus e também ao casal, ao reverendo Pedro, sua esposa, a Esther, por ter permitido e ter inserido meu nome nessa lista. Quando eu cheguei aqui em Seul, eu peguei o roteiro da viagem e eu vi lá o tema da viagem. É uma viagem da visão. E ali eu já consegui dimensionar o que estava por vir. Então eu quero aqui agradecer mesmo de todo o coração ao pastor, ao reverendo Arivaldo também, 2 líderes aqui da igreja, aos companheiros, também por permitir a gente. Nós estamos aqui, como aquela parte falou, o patinho feio, talvez até
a nossa presença trouxe até em alguns momentos, talvez os irmãos poderiam, se eu não estivesse aqui, os irmãos teriam um pouco mais de liberdade de fazer outro tipo de comentários, mas então por isso eu peço perdão aos irmãos, desculpa se em algum momento eu falei alguma coisa que não deveria ter falado. Pedir perdão também pelos primeiros dias, que eu tive problema do fuso horário e ali eu me atrapalhei, eu conversei bastante. Então, pastor, muito obrigado. Somente o Eterno que pode recompensar o senhor e tudo aquilo que o senhor fez. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Liberando perdão. Meu nome é Isaías, presbítero da IPI TV de Assis, e tudo me chamou muita atenção aqui, gostei de tudo, todas as igrejas, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o tratamento do povo. A recepção que nós tivemos foi excepcional. Que nós, no Brasil, possamos também aprender isso dos irmãos. Uma vida de oração intensa, uma comunhão muito gostosa. Fiquei muito impressionado e peço a Deus que nos dê também essa alegria de termos um Brasil despertado como aconteceu. Amém. Presbítero Wagner. Wagner, presbítero em disponibilidade, era presbítero lá de Dourados, igreja do Meitim. Hoje sou membro lá da igreja de Pinheiros, em São Paulo. E eu concordo que de fato nós tivemos muitas aulas aqui na Coreia sobre como devemos fazer as coisas lá no Brasil. Obviamente adaptado à nossa realidade. Mas, dentre algumas coisas que foi falado, eu acho que uma coisa que me deixou, me interessou muito, eu achei muito interessante a questão da disciplina deles. A disciplina de se começar as coisas no horário certo, a disciplina de fazer as coisas com excelência, a disciplina de cada um fazer a sua parte e você conseguir ver cada um fazendo individualmente uma coisa grupal ali, uma coisa muito bem sincronizada. Então eu achei muito interessante isso, fora todas as outras lições que os irmãos comentaram aí, que a gente vai ter muito tempo para a gente poder analisar e ver o que a gente está falhando aí. É isso aí. O pastor Gilberto, da Igreja Ministério Tabernáculo, lá em Manhuaçu, no distrito de Vila Nova, onde nós moramos. E agradecer primeiramente aqui ao reverendo Anderson, que foi o primeiro contato do Senhor Deus para me colocar nessa caravana, ao pastor Ival, que esteve contactando o Anderson, e ao Breno, sua esposa, que a gente passou a conhecer, e a IPB, de uma forma geral, que está proporcionando a gente essa oportunidade de estar aqui, e foi maravilhoso estar com os irmãos. E o que eu levo é aquela mensagem do mártir, a coragem que tem um homem para se entregar à morte. Não apenas a morte física, mas todo o sofrimento, toda a ousadia, a coragem de romper barreiras, quebrar paradigmas, está disposto a qualquer coisa para fazer a obra de Deus. É isso que eu estou levando. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Meu nome é Marcos Beraldo, eu sou presbítero da Igreja Maranata, a sexta igreja de Botucatu, juntamente com o pastor Gelson. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma alegria muito grande, um privilégio. Agradeço ao pastor Arival, ao pastor Breno pela acolhida. Mas o que me impactou aqui não foram somente os grandes templos, porque nós sabíamos que aqui tudo era grande, muitos números, nós íamos encontrar grandes templos aqui para acolher todos esses irmãos. Mas o que me impactou foi o compromisso dos irmãos com o Senhor. E com o Senhor, logicamente, com a obra do Senhor. O que a gente vê nas nossas igrejas lá no Brasil são os crentes velhos, entre aspas, falando: eu quero ter compromisso com Deus, mas que a igreja eu não quero nada. Então, temos dificuldade de trazer pessoas para a obra, a gente vê. Principalmente os mais velhos. Então me impactou muito, desde o momento da nossa chegada, a recepção deles, o amor que eles nos acolheram, e todas as igrejas, correndo atrás da gente,
Uma das igrejas eu parei para ir no banheiro, saí, fiquei com vergonha porque a senhorinha ficou na porta me esperando ali. Eu saí para que eu não me perdesse, para levar de volta ao grupo, né? Então isso realmente impactou bastante o compromisso dos irmãos com o Senhor e com a obra dele. Prefeito Fulano. Prefeito Fulano, presbítero da Igreja Presbiteriana de Tatinga, interior de São Paulo, moro na Grande Botucatu. Bem rapidinho, uma das coisas foi a comunhão, né? Isso foi muito precioso, cada um leva um pouquinho de alguém aqui, né? Nós chegamos a muitos desconhecidos e hoje viramos uma grande família e está sendo duro saber que vai romper isso. Chama, Fulano. Em segundo, o que me impactou muito foi essa vida de oração da Igreja Coreana, como todo mundo foi, sabe? Milhares, aí, talvez milhões orando toda a madrugada. Mas o que me impactou também foi esse clamor pela Coreia do Norte. Onde nós íamos, era o povo sul-coreano orando pelo norte-coreano. E uma coisa que mexeu muito comigo é essa questão desse clamor de que a igreja seja a agência de transformação de Deus para a unificação das Coreias. Hoje nós temos um Brasil, uma nação em que parte política, econômica, tantas coisas não estão mal, tantas coisas precisam ser transformadas. Então a minha oração será essa, está sendo essa, que Deus use a sua igreja para transformar a nação brasileira. Amém. Eu levo isso aquecido no meu coração. E em último lugar, parabenizar o Breno, o Arival, né, o que eles fizeram não é fácil, né? A gente tem que reconhecer tanto o êxito quanto a coragem deles fazerem isso, e destacar também duas pessoas que, embora a gente fale, a gente não estão sempre à frente, mas foram fundamentais para a nossa estada aqui, que é a Esther e o Chum, né? A Esther e o Chum foram duas pessoas fundamentais que sempre estavam ali cuidando da gente, dando atenção. Então aqui eu quero também dar um muito obrigado, viu, Esther? Vocês também foram uma grande bênção. Senta, Fulano. Tá bom. Eu sou candidato a você. Meu nome é Edson Fernandes, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jacareí, ali do Vale do Paraíba. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Essa viagem, o preparativo dela foi uma expectativa muito grande para a minha vida. Eu e a minha família oramos muito para que Deus tratasse comigo aqui. E Deus, Ele sempre nos surpreende. Ele faz mais do que a gente pensa ou imagina. Eu quero só resumir para os irmãos com uma frase, aquilo que Deus tratou comigo e como eu estou voltando para o Brasil, né? Nas minhas dificuldades e nas minhas expectativas, eu estou voltando curado. Amém. Eu louvo a Deus por esta bênção. Amém. Bem, eu sou o Saulo, sou da Igreja Presbiteriana do bairro Jardim Maringá, lá em Itapeva também. E presbítero, como viagem da visão, o que me impactou foi que eu passei a entender um versículo-chave que Jesus deixou registrado através do evangelista João, do apóstolo, que diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, o que me impactou aqui foi isso. Muito mais do que plantar a igreja, nós temos que ter o cuidado para que o fruto permaneça. Então, o que me impactou foi que aqui na Coreia, a igreja ora para que esse fruto permaneça. O fruto do nosso trabalho, que não é nosso, é do Senhor. E, por fim, o entendimento de que um hino que a gente canta muito tem uma frase que diz o seguinte: servo inútil, sem valor, mas contudo sou teu Senhor. Isso é interpretado de forma errada. As pessoas que não querem trabalhar falam: eu sou um servo inútil, mas contudo eu sou do Senhor. E fica parado, sentado. Mas não é essa a ordem, né? A ordem é para que vá, deis frutos e o vosso fruto permaneça. Isso eu aprendi levando isso.
Faz apelo, eu vou. Meu nome é Marco Aurélio, sou pastor da igreja presbiteriana de Assis. E eu quero agradecer, como todos já fizeram, mas eu quero reiterar isso, agradecer muito o Breno, o Arival, a Esther. Não sei no coração de quem nasceu a ideia de trazer essa viagem, de fazer essa viagem, mas enfim, agradecer a vocês. O que fica para mim aqui é, em primeiro lugar, a questão da oração, do compromisso, prioridade na oração. Saí daqui decidido a plantar uma nova igreja, não sei em qual cidade, lá na nossa região, e, enfim, impactado poderosamente. E uma coisa que vai ficar muito na minha cabeça, a hora que eu colocá-la no travesseiro, vai ser a palavra pessoal, pessoal, pessoal. Vamos, pessoal! Vamos chamar eles de irmãos da igreja de irmãos, mas... Ele fica vermelho. Eu sou Santos Ferreira, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Tegipió, cujo o significado é planta que cura. O presbítero Marco Túlio aqui, nosso presbítero lá. E assim, é a segunda vez que nós estamos aqui, estivemos na grande comitiva de 97, chefiada pelo Breno, o pastor Jeremias Pereira. E eu vim daquela, conduzido por Deus, e voltei empolgado. E nessa empolgação, nós não conseguimos ir muito adiante. Na oração, na plantação de igreja, nos trabalhos outros do outro lado. Mas agora eu estou voltando pela segunda vez, não empolgado, mas com os pés no chão e com o coração mais convertido à oração. Amém. Obrigado. Meu nome é Gelson, sou pastor da Presbiteriana Maranata em Botucatu. Eu anotei no papel alguma oração que eu fiz para Deus que eu pretendo continuar orando. E a principal delas é que Deus faça com que eu seja um homem de oração. E por que eu não tenho sido um homem de oração? Porque às vezes nós acreditamos que nós é que fazemos o ministério, que a gente é que faz a coisa acontecer. Essas reuniões que a gente precisa decidir, precisa de tempo para decidir, estávamos fazendo a coisa no meu braço, na minha sabedoria. Então, no papel que eu escrevi aqui, Senhor, me faça depender do Senhor em tudo. Que eu saiba, na realidade, que quem faz o ministério é Deus, quem edifica a igreja é Deus, quem faz a igreja crescer é Deus. Então, o fundamental que eu tenho orado, eu não estou levando proposta, eu vou fazer isso, eu não vou fazer nada. Eu escrevi no papel uma oração. Senhor, faça isso na minha vida, e a principal, faça de mim um homem de oração. Amém. Obrigado. Presbítero Marcos. Cultura de Recife, sou pastor de Alpedagogos de Leão. Irmãos, que muitas coisas incomodaram, né? Tanto que eu disse a ele que eu estava com sentimento de vergonha, sentimento de alegria, sentimento de espanto, pode sentimento para organizar a cabeça, mas uma das coisas que o Breno dizia, nós vamos visitar a igreja tal porque a igreja é modelo disso. A igreja B é modelo disso. A C é naquilo. Eu fiquei pensando, a minha igreja é modelo de quê? Eu não sei se os irmãos pensam, a sua igreja é modelo. Se nós tivéssemos uma caravana coreana no Brasil e eu fosse o líder brasileiro para levar, que igreja eu escolheria para levar? Eu levaria na sua, eu levaria na minha. O que é que eu diria da minha igreja? Então, isso é uma questão que, de fato, eu fiquei me perguntando. A segunda coisa que eu fiquei contente é que, de fato, que uma igreja que é consagrada, não é, que tem vida de oração, eu aprendi isso no criancinha, leia a Bíblia e faça oração, mas que saiu da mente, veio para o coração e foi passando, que ela abençoa o local onde a igreja está. Então, eu fiquei muito alegre em conhecer a cidade de Seul. Ela pode ter problemas, talvez nós estejamos vivendo no principal local dela, mais momentos, mas nós encontramos modernidade, nós encontramos limpeza, nós encontramos cuidado com o rio, nós encontramos estradas boas. Quer dizer, a bênção do Senhor está nesse local. E porque nós temos pessoas, políticos, que se tornaram líderes, conquistaram
a confiança da nação, seja na presidência, seja no judiciário, seja na área militar, pessoas que Deus usou para transformar o país no local onde se vive. E nós temos que pensar assim também, porque no nosso Brasil nós temos esgoto a céu aberto, nós temos violência altíssima, nós temos tráfico de droga, nós temos sensualidade, nós temos tanta coisa que, de fato, a bênção de Deus deve vir transformar. E essa é a minha expectativa também, a exemplo do que acontece aqui. Mas eu sempre estive orando pela minha família, lembrando da minha esposa, lembrando dos meus filhos, lembrando dos meus pais, lembrando dos meus irmãos, pensando que nós temos que começar a arrumar a nossa casa. Que nós temos que começar na nossa casa, na nossa família, para que nós possamos ter um ministério abençoado. E por fim, os irmãos não esqueçam de remeter os dízimos ao Supremo Conselho. A conversão ela é integral. Nós precisamos cumprir todas as nossas obrigações. Nós temos que ser honestos. Faz a pena que eu mostro. Pastor Leonardo, auxiliar presbiteriano do São José do Preto, irmão gêmeo do Gilberto. Duas coisinhas rápidas. Carinho desse povo, e nós somos privilegiados, sabe? Enesiel, sou membro do Presbitério Rio Doce, pastor na primeira igreja presbiteriana de Valadares e diretor da Didaqui. Eu poderia agrupar as minhas impressões, apresentá-las em 3 áreas. A primeira é a valorização da memória. O que mais impactou aqui não foram os números, a suntuosidade dos tempos, o progresso do país. Eu fiquei maravilhado com tudo isso. Mas o que realmente me impactou foi a história dos missionários e a história dos mártires coreanos. Então, naqueles locais de morte, eu me emocionei muito, porque eu vi a força da vida, da fé e da esperança. Uma segunda área é a área da valorização da devoção, incluindo aí a meditação e o compromisso com a palavra, a disposição para a oração, o culto e a comunhão. Nada disso é novo para nós, mas eu ressalto a intensidade e a qualidade. E a terceira área é a disposição para o serviço, a abnegação. Fiquei muito impressionado, né, com a generosidade, né, com a disposição desse povo para servir. Nós somos tratados aqui como príncipes. E alguns exemplos que eu quero recordar: a atitude dos presbíteros aqui, quando pegaram as escrituras das casas, para garantir aqui o projeto da igreja, o plano da igreja. A própria atitude das irmãs da cozinha, que por conta própria nos ofereceram um dos mais deliciosos jantares aqui. A atitude do presbítero John, ontem lá que nos proporcionou aquele jantar. A disposição da igreja para fazer missões, segundo o país, em missões, envio de missionários, tem essa disposição para o serviço. Então, essas 3 áreas, né, a valorização da memória, a valorização da devoção e a valorização do serviço, me impactaram e eu quero manter como parâmetro para o meu ministério. Vamos cantar o hino 86, Espírito do Eterno Deus. Faltou Arival. Arival. Eu acho que a oração muda tudo. Se a gente orar, isso aí vem a reboque. Amém. Se a gente começar, nós já temos teologia demais, competência demais, recursos, nós só precisamos orar. Se a gente orar, a gente vai experimentar isso aí, né? O prefeito vai trabalhar, pastor vai trabalhar, a gente vai ficar dócil, esse espírito de servo vai tomar conta da gente, vamos pagar jantar para pastor, vai ser uma festa. Mas, em 86,